No Sacovicast de hoje, eu tenho uma pessoa, considero ela quase que um super-herói. Ela está há mais de 30 anos à frente de condomínios. Ela hoje administra 22 condomínios. E ela tem um dado que eu achei interessante, inclusive, até roubei dela hoje. 150 mil pessoas em Maringá moram em condomínios. Praticamente, nós temos em Maringá quase que um terço da população da cidade vivendo em condomínios. Ou seja, de cada 3 maringaenses, pelo menos um convive com um síndico. Eu estou aqui com Rosana Castilho. Rosana, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Agora eu vou te fazer a pergunta: o que te fez ser essa pessoa que está há mais de 30, né? 30 Mais de anos 30 à anos. frente de condomínios? Síndico está no sangue, Rosana? Síndico tem que gostar, Hum. né? Você tem que gostar de pessoas, né? Porque se lida com pessoas todo momento. Então, eu acho que é isso. Eu gosto É de ser humano. pessoas, eu gosto de pessoas e gosto de estar à disposição das pessoas também. Claro que depois de mais de 30 anos tem uma Rosana, né? Mas a Rosana que começou nisso, começou como? Como é que você entrou na vida de síndica? Eu fui convidada por um vizinho para trabalhar numa administradora de Hum, condomínios. Não sabia nem o que era condomínio. Morava em condomínio, mas não participava hum. de administração, não sabia de nada, não sabia nem do Você não regimento. participava nem da Nem Assembleia? sabia que tinha regimento interno em condomínio, né? Nem que existia É, norma, né? é. E aí eu fui convidada por esse vizinho para trabalhar numa administradora. Hum, Essa administradora, depois de um tempo, ela deixou de existir, né? Foi vendida. hum. E aí eu montei, junto com a minha sócia, uma administradora para nós. Isso já faz 32 Então você anos. descobriu o gosto por condomínio, mesmo morando em um, não foi no seu condomínio, foi trabalhando Não, numa empresa e aí você acabou isso. assumindo a frente de condomínio. Isso. Como é que é essa experiência para você? Pensando nesses mais de 30 anos, se você fosse fazer uma avaliação, a visão de síndico que você tinha lá como morador, tá? E essa visão hoje, de estar à frente de tantos condomínios, como é que você avalia o papel do síndico? O síndico, ele é um mediador, né? Ele Hum, é um mediador de conflitos, na verdade, né? Então, assim, o síndico, ele tem que organizar o condomínio, ele, no mesmo momento, ele tem que cuidar do colaborador que está ali à disposição do condomínio, ele tem que cuidar de um condômino. É o dia inteiro o síndico, né? Eu acho que, hum. assim, quem mora em condomínio, pelo menos uma vez por dia, fala o nome do síndico, né? Então você não tem hora na Então, prática. não, eu não tenho hora. Assim, como eu sou síndica de condomínio, né? Na administradora, não. Eu tenho administradora e Uhum. também trabalho como síndica. Então, na administradora, a gente tem um horário comercial. Fora da administradora, Ah, 24 então horas. você, além de administrar uma empresa que cuida de condomínios, você é síndica. Síndica. Então você não dorme. Durmo. Eu consigo É, dormir. é. Eu acho assim, quando você leva o condomínio assim, de uma forma assim tranquila, com a manutenção em dia, com os colaboradores bem instruídos, com os condôminos assim informados, você consegue ter o seu, né, o seu descanso, né? Claro que tem algumas exceções, Uhum. alguns excessos, né? Tem condôminos que são excessivos, né? Ele não tem horário para te mandar uma mensagem, é 8 horas da noite, é 5:30 da manhã, é 3 horas da manhã, então tem algumas situações que acontecem que daí você tem que respirar e falar assim, eu não preciso responder isso agora, eu posso responder isso no meu horário, né? Uhum. Quando eu estiver acordada, Porque né? eu fico pensando, um prefeito, por exemplo, claro, é um cargo de gestão pública, por mais que você esteja numa cidadezinha pequena, né, o prefeito fica meio afastado da população, você tem uma cadeia de secretários, né, e os próprios funcionários públicos. No condomínio a relação é muito direta, né? É, é. Ainda mais agora, né? Hum. Com os chamados grupos de moradores, né? Ah, meu Deus, A gente tem. as coisas que aparecem lá é Então, incrível. quando tem o grupo de É, moradores, o grupo de moradores ele funciona 24 horas. Tem uhum, pessoas que têm insônia e ele é. coloca alguma coisa no grupo do morador ao momento que ele acha que é conveniente, né? E você tem que dar um chega nesse grupo. Você fala, É, pessoal, procure não postar certas coisas, procure sim. postar. A gente procura limitar um pouquinho, né? Quando a gente monta o grupo, quando entra uma pessoa nova, a gente já fala, olha, pessoal, o grupo do condomínio é para assuntos relacionados ao condomínio e ao geral, né? A todos os condôminos, que faz sentido para todos os condôminos, não para uma pessoa só, Fazer uma né? reclamação lá no salão de festa, É, colocar uma observação sobre a área, tudo bem. Mas tem gente sim. que vai lá e já começa a colocar a vida pessoal Excede. na reunião do Aí fala condomínio. do outro, aí É. começa uma intriga entre um e outro. Quero falar mal do apartamento É, 403 pontinhos, é isso. ai, o É, meu vizinho tá fazendo é, isso, né? aham. Aconteceu isso no condomínio, né? Então, assim, sem citar nomes, mas a pessoa, claro, tá direcionando para alguém que mora no condomínio. Essa é uma questão que a gente estava conversando antes e eu queria entender um pouco com você. Quando a gente está no condomínio e a gente está vivendo
É a nossa casa misturada um Sim. pouco com o espaço público, né? Você até falou da convenção dos condomínios que separa o que é o espaço privado, o espaço de cada um, do apartamento de cada um, por exemplo, e o espaço que é comum a todos, que todos estão, né, usando, né? Vamos pensar ali que tem a garagem, os corredores, os espaços que as pessoas usam. Só que quando ele está misturando um pouco a vida privada e a vida coletiva, isso deve gerar muito conflito. Porque as pessoas às vezes acham que o espaço que é coletivo também é privado. Não, acontece bastante. Hum. Né? A pessoa acha que assim, o hall do apartamento dele é dele. Né? Então, assim, é ali área comum, né? Então, se ele divide com outros condôminos, ele tem que ter respeito pelo seu vizinho. Ele não pode colocar um sapato na porta, ele não pode colocar um móvel, né? Ele não pode usar aquele espaço ali como uma extensão da casa dele, né? Do apartamento Oh, muito bem dele, colocado. Então quer dizer que se eu estou né? lá na porta do meu apartamento, lá tem a porta do meu apartamento, né? Sim, Se eu quiser colocar ali um móvelzinho, colocar. Tudo bem que muita gente coloca um tapete, tudo bem, mas um móvelzinho, uma coisa, isso eu não posso fazer porque é é uma área parte comum. comum. Aqui é uma divisão de espaço, Quem tem né? que concordar com isso? Os apartamentos que estão no mesmo hall meu ou o O prédio? condomínio. Porque Isso daí tem que ser levado aí para a todo assembleia. mundo tem o direito de colocar Porque assim, também. o uso da área comum é coletivo, né? Então, assim, você pode usar a área comum de forma coletiva. Então, você não pode colocar o seu móvel ali e a outra pessoa. Você perguntou para ela se ela quer usar o seu móvel da forma coletiva? E você vai abrir o seu móvel também para o outro usar Ah, daí a junto com pouquinho você, aquele né? móvelzinho que eu coloquei na frente É, da isso. porta do meu apartamento, tá no teu Sim, tá no apartamento seu que mora em frente, você apartamento. vira para mim e fala, É, Gilson, você deixou você aí tem eu. uma sapateira ali, você tem Isso. uma sapateira para É. você colocar os seus sapatos. O meu vizinho divide o espaço comigo, ele pode colocar o sapato dele lá, Aí você porque é fala a assim, área dele esse também. chinelo aqui não é meu, você fala do vizinho, né? É, exatamente. Aí tudo isso tem que ser decidido porque o que um pode, todos têm que poder. Isso. Tudo é decidido em assembleia, né? Hum. Ninguém pode decidir sozinho. Eu vou fazer isso no condomínio porque eu sou um condômino. Não, você é um condômino junto com os demais. Né? Você não é sozinho dentro de um condomínio, a não ser que você more um condomínio assim que seja Imagino. um morador único, né? Entendi. É meu e tal. É meu e tal. Mas assim, se você Agora, divide com outra pessoa, você tem tem que uma coisa dividir que também. eu queria te perguntar, porque da mesma forma que o condomínio tem essa regra de vamos respeitar o que é de todos e tem a vontade de cada um, Sim, é um exercício de democracia alucinante, né? Porque você tem que entrar em consenso. E consenso. consenso num condomínio é uma arte, É. né? É As difícil. pessoas falam assim, né? Vamos privar pelo bom senso. Bom senso em condomínio não existe. Meu bom senso para mim não é o Ah, mesmo para ah, você, né? Então você tem que tomar muito Explica um cuidado. pouco Por isso, isso que tem Rosana. as Como é que é normas, isso? né? Você falou É, assim, o bom senso em condomínio não não, eu existe. digo assim, eu quero, a minha piscina, ela é aquecida. Eu quero que a minha piscina esteja a 30 graus todos os dias. O outro morador fala assim, não, mas para mim, a piscina conveniente é que esteja com 22 graus. 30 graus é muito quente. Entendeu? Então, assim, qual é o bom senso? Aí imagina os dois frequentando a piscina juntos, né? Sim, não vai acontecer, entendeu? Então, e o que que precisa? A gente precisa ter normas no condomínio justamente para evitar esses conflitos, porque assim, não é o que eu quero, é o que a coletividade quer, né? Todos os condôminos têm que aceitar as normas do condomínio e todos têm que obedecer o que foi definido em assembleia, Ah, vou me divertir agora e né? perguntar quantas assembleias de condomínio você já presidiu? E como é que Olha, é, e as questões mais polêmicas disso? Porque muita gente não vai à Assembleia, não, mas se incomoda com a decisão que foi tomada. sim. Eu tenho assim umas 2 ou 3 assembleias por dia. Eu nunca levei, assim, eu nunca contei quantas assembleias eu já Pô, participei, né? imagina, Mas são várias, por né? Por dia 30 duas, anos, mais de assim, 30 anos, tem tá, bastante. Mas assim, tem assuntos muito polêmicos justamente quando a pessoa acha que o que é o direito dela se sobressai dos demais. Então a gente tem, aí vem os conflitos, né? Porque assim, não é o que você quer, é o que a coletividade quer, né? É o que a coletividade é, faz no condomínio, né? Porque assim, você não pode fazer. Ah, é o que a gente acabou de falar. Eu quero colocar um móvel ali, dane-se quem não quer. Né? Então, assim, acho que tem muitos atritos em condomínio justamente nesse sentido, assim, de eu querer me sobressair à norma do condomínio ou aos outros Eu condôminos. tive um vizinho, né? Se ele estiver me vendo, há muitos anos atrás, eu não moro mais no prédio, em que ele colocava sempre assim, mas eu estou aqui desde quando o prédio foi construído. Porque eu estou aqui há mais tempo. E também tem aquela assim, né? Eu pago por isso aqui, né? Eu pago Isso, a taxa de eu condomínio, pago a minha taxa, taxa de condomínio está em tá em dia, dia, então então eu eu tenho tenho direito, direito, né? isso. Então é isso que a gente fala, não é um direito dele, né? O direito dele é estar com a taxa de Hum, condomínio e obrigação o também. dele. Né? Isso é uma obrigação estar com a Tá, taxa de isso condomínio não em coloca dia. em nada Não acima de coloca, ninguém. não.
De jeito nenhum. E nós temos as normas do condomínio, que é o regimento interno. Então, assim, As pessoas quase sempre não conhecem, né? Porque quando você vai morar num prédio, no meu prédio teve isso, achei legal. recebe, né? Fala que Recebi, você recebeu da sua recebi, síndica. né? Recebi, né, tranquilo lá e tal. Sim. Inclusive, eu lembro, era um outro síndico, né? Mais a pessoa que está hoje como síndico. E ele se dispôs a esclarecer alguma coisa, que eu tivesse dúvida e tal. Então, nesse ponto, tranquilo. E eu lembro que eu li ela, né? E isso me deixou já assim, de pré-aviso de algumas coisas que já me responderam as dúvidas. Mas eu sei também que nem gente que compra carro nunca lê o manual. Né? Não que eu leia o manual do carro, eu também não leio para você santo. Né? Mas a ideia é, as pessoas entram e elas não conhecem as regras. Elas vão encontrar as regras na hora que elas estão na briga. Daí ela fala assim, mas eu não sabia, né? Eu não conhecia. Mas assim, quando você, a lei, a gente tem a lei de trânsito. Uhum. Você conhece toda a lei de trânsito? Acredito que não, né? Uhum. Quando acontece alguma coisa, você é responsável pelo que você fez. O que o policial ou, né, a autoridade vai falar para você? Você deveria saber. Né? Então, assim, você tem que conhecer e você tem que procurar. Quando você vai morar num condomínio, você tem que saber que você é regido por uma norma, né? Por uma lei. Então, você tem que procurar informação também, não esperar que o síndico vá te passar essa informação. Poxa, olha, o que será que eu posso fazer no condomínio? O que eu não posso fazer? Ou Então, seja, isso, antes de eu ir a lá fazer a pessoa reclamação, dá uma olhadinha sim, e dá falar uma assim, eu olhadinha. tenho esse direito, ou É. eu não tenho esse direito. Porque hoje em dia você tem o aplicativo do condomínio, você tem o aplicativo do administrador e isso fica à disposição. Então, qualquer momento você pode pegar. Se eu estou vendo assim, alguém fez alguma coisa, será que está certo? Vou lá, dou uma olhadinha no regimento interno. Viu que não está certo? Manda para o síndico. Olha, eu vi uma situação assim, eu vi no regimento interno que não está certo. Dá uma olhadinha, né? Olha, eu fiz uma situação assim, eu vi que no regimento interno não está, mas olha, eu estou vendo aqui, desculpa por ter feito, já não vai acontecer mais. Então, a pessoa tem que também procurar, né? A pessoa tem que se informar, né? Ela assim, não tem que esperar que as outras pessoas a informem de que ela tem que cumprir normas, né? O síndico é muito educador, você comentou isso comigo, né? De uma certa Sim. maneira, quando você vai intermediar, você também tem que educar. E uma coisa que você colocou, que a gente até trocou algumas experiências, é que a gente às vezes se assusta do que uma pessoa é capaz de fazer num condomínio. Sim, acontece Eu mesmo, no prédio onde eu moro, até estava comentando contigo, tem atitudes que alguns vizinhos meus, que moram no mesmo condomínio que eu, tomaram, que me deixaram assim, espantado. Você não acredita que uma pessoa que mora aqui nesse prédio vai fazer uma coisa dessa. Sim. Eu acho que você deve ter experiências assim Bastante. imensas. E não é assim, mas assim, não é só no condomínio, no condomínio de baixa renda, não é no condomínio. Todos eles. Todos os ambientes, é cultural. Não é uma questão de Isso renda, é uma não é uma questão de, questão vou dizer, de caráter, seria isso? de educação. De educação. De Como é que educação, se eu lida acho. com isso quando você se depara? Você deve ter se deparado com um monte de coisa. Sim. Do estilo, não, fez isso. Tá. Eu vejo assim, preservativo jogado pela janela, que cai na área comum. A gente fala assim, não pode colocar nada no parapeito, a pessoa coloca um vaso, o vaso cai. Imagina se cai na cabeça de alguém. Aí você vai falar, nossa, mas foi só um vaso, qual o problema de ter uma plantinha? Você não gosta de planta? Não é que eu não gosto. Não é questão de gostar ou não gostar, é a segurança, né? Então, assim, nossa, são situações assim absurdas que acontecem em condomínio. E gerenciar isso, como é que você vai ter que falar com a pessoa para evitar que aconteça também, né? É notificação, né? Porque o síndico, ele tem que agir, como eu falei, ele tem que agir de acordo com a norma do condomínio. Tem o regimento interno, né? Se ele contrariou o regimento interno, contrariou a norma do condomínio, o síndico tem que agir de forma legal, né? Tem que se ser duro ou também tem que se ser maleável? Porque a flexibilidade de quem gerencia pessoas tem que ser muito grande, né? Eu acho assim, se você deixa muito solto, depois você não consegue mais segurar, né? Então, assim, a gente sempre, quando acontece alguma coisa, a gente tem que sempre pensar na prescrição do que está acontecendo, porque assim, se pode com essa pessoa que fez errado, o outro também vai se achar no direito de fazer. Né? E você não vai poder fazer Que é nada a coisa porque mais complexa. Né? é o mais complexo. Se um pode. Se um pode, todos podem, né? Então, por isso que eu volto a falar do bom senso, né? Existe bom senso em condomínio? Não existe, porque assim, eu posso e o outro não pode? Todo mundo pode? Quem pode e quem não pode? Aí que eu acho que o síndico que mora no prédio, ele tem um desafio muito grande, porque ao mesmo tempo que é o gestor das pessoas, de gestar conflito, Ele divide o espaço. exato, você é vizinho de alguém. Você usa o elevador, você usa a garagem, você vai em qualquer momento Você é a você vai pessoa que encontrar a mais pessoa. encontra todos os moradores. Como é que é isso? Sim. Como é que é? Eu não moro em condomínio, né? Morei em condomínio, mas não moro mais. Mas você já moro foi numa a casa. moradora síndica já? Não, fui moradora síndica. Morei em condomínio por 7 anos, depois nunca mais, aí sempre moro em casas, né? Mas eu acho assim... Essa de morar em casa foi algum trauma de condomínio?
Falou, não moro mais lá. Não, não, foi assim, não, porque aconteceu mesmo. Aham. Eu gosto de casa Mas e, e essa né? convivência do síndico com seus Então, vizinhos e ao mesmo tempo gestar ele? porque assim, como os condomínios que eu sou síndica, eu não sou moradora, então de repente é um pouco mais fácil, porque o meu contato com os moradores é profissional. Então eu não tenho assim, eu não tenho um contato pessoal que eu possa assim, mas a síndica não falou com essa pessoa porque é amiga dela. Eu não tenho amigos dentro do condomínio, eu tenho clientes, né? Eu tenho condôminos por minha responsabilidade. Agora, já se você Né? é uma Agora, moradora. se eu sou moradora, Claro que você aí tem. você tem, porque assim, você tem algumas pessoas, É claro, da né? Você tem uma convivência. afinidade Claro, maior com uma pessoa e claro. menos com a outra, né? Exato, E isso a exato. pessoa também tem mais afinidade com o síndico do que com o outro, né? Uhum. Então eu acho assim, É mais difícil administrar. às vezes é mais difícil ser morador síndico, né? Porque daí tem esse convívio ali a todo momento, né? Aí você estava falando para mim do estatuto do condomínio, o regimento do condomínio, né? Ele tem que ser elaborado com muito cuidado. Sim. O que É, rege hoje isso? Quando você está. Vou até você que você é especialista no negócio. A gente tem um prédio novo, as pessoas querem reformular esse sim. regimento. Qual é a atenção que as pessoas têm que ter, Rosana? Nós temos dois documentos no condomínio. Um é a convenção, o outro é o estatuto. A convenção é a lei maior do condomínio. Então, rege assim, área privativa, área comum, né? O que rege cada um, que você pode fazer em cada um. O regimento interno, o estatuto, é a norma mais peculiar do condomínio. Sim, o horário de uso de salão de festas, as normas para uso das áreas comuns, se você tem uma piscina, como que você pode usar essa piscina, pode morador ou pode visitantes, então é mais específico para condomínio, né? Então, e assim, quando você vai fazer um regimento interno, no nosso caso, na nossa administradora, a gente sempre manda com antecedência para todos os condôminos, para que eles façam a leitura antes e chegar na Assembleia, ele já ter conhecimento do que vai ser votado, porque cada item que está no regimento interno é votado em Assembleia, Uhum. aprovado em Assembleia. E Então, anunciam, inclusive, eu é, vi várias vezes se anunciar no sim, elevador lá do prédio, ó, vai ser uma discussão sobre isso, uma mudança no regimento interno, no sim. artigo tal, tal, tal. Isso tem que estar na pauta da Assembleia, né? Você faz uma convocação com antecedência, todos os condôminos são convocados e avisados, né, que você vai fazer essa reformulação. E essa reformulação não é só o que o síndico quer, é o que os condôminos também querem, porque às vezes, assim, tem condomínio de 20 anos, 30 anos, que o regimento interno era um. Hoje a gente tem tantas coisas Sim, novas, né, e você no tem meu que prédio mudou muito, atualizar, cara. né? Você tem que atualizar. E assim, mesmo você tendo essa atualização, a cada 1 ano, 2 anos, surge alguma coisa diferente que você tem que adaptar também ao condomínio, né? Nós temos Hum, hoje em dia a parte eletrônica, portaria remota, a gente tem muitos aplicativos que são usados pelos condôminos, a gente tem a lei de LGPD, né, que a gente não pode passar as informações, né, de condôminos, fotos, sim, imagens de sim. moradores, então tudo isso tem que estar bem certo no regimento interno para o síndico ter também essa facilidade de lidar com isso, com as situações que Eu ocorrem, acho que é uma questão né? importante, você tocou num dado interessante, né? A lei do mundo digital, né, ela, de certa maneira, nos condomínios, a gente está comentando, o mundo digital ajudou muito a gestão do Bastante. condomínio. Aí depois eu queria que você relatasse, estava numa viagem, inclusive, você teve que trabalhar viajando. Mas em alguns momentos pode ser um risco também, né? Sim, Porque se você não souber usar bem isso, você está entrando na privacidade das pessoas. é. Então, assim, o síndico tem que ter esse cuidado também, né? Porque, assim, ó, acontece muito acidente na frente do condomínio e as pessoas pedirem a câmera de segurança. Ah, eu preciso ver, bateram no meu carro na frente do condomínio. Se você for levar em consideração a LGPD, você não pode liberar, porque é uma imagem que você está liberando. Então, isso tem que ser uma responsabilidade muito grande. Isso só um pedido judicial para você liberar uma imagem. Né? Uhum. Então, isso é muito sério. Né? As pessoas falam assim, nossa, mas você está sendo assim, não está sendo humana, né? Não está ajudando Ajudando, a colaborando, pessoa, mas quer não é questão de não prejudicar. não é questão de ajudar ou não. A questão é de você cumprir também as normas, né? Então tem que Rosana, ter esses vou tocar numa cuidados. coisa delicada. Você falou assim, Gilson, hoje uma das grandes demandas dos condomínios é segurança. As pessoas querem Sim, segurança. As câmeras de segurança é uma coisa que tem em praticamente todos os condomínios. sim. Todos os lugares. Eu olho lá pro meu, assim, eu olho para os lados, você E está é sendo. necessário e ajuda. Isso. Aí que tá. Às vezes, é claro, inevitavelmente, você acaba tendo imagens de violência. A gente teve Sim, várias vezes imagens de violência contra a mulher, por exemplo, dentro de elevador, dentro de espaços comuns e tal. É difícil gestar isso, Rosana, porque em determinado momento o síndico tem que ser uma pessoa muito, muito rápida em tentar conter esse tipo de violência. E ao mesmo tempo isso acontece
quando você tem que ser o agente de denúncia de uma violência, como é que funciona isso? Isso é uma responsabilidade do síndico, né? Hum. Você denunciar uma violência de mulher Gênero, ou por exemplo. qualquer gênero, né? Qualquer situação de uma violência é uma responsabilidade do síndico denunciar. Então, assim, e você tem que ter os cuidados também, né? Porque você não sabe quem que você está denunciando, né? Nem sempre você conhece o seu condômino, né? Às vezes a pessoa é a melhor pessoa do mundo, mas quando, em algumas situações, né, ela se transforma, né? Uhum. Numa situação de uma violência, eu acho que a pessoa não está em sã consciência quando ela faz, né, ela tem essa situação de Agressividade, agressão, né? né? De agressão. Então, assim, você tem que ter os cuidados também de se precaver disso, né? Porque, assim, às vezes você vai entrar numa briga de família e você acaba sendo, né, Envolvido na discussão. envolvido numa situação, Por isso tem que estar né? Então, respaldado assim, juridicamente. tem que estar Você tem muito que ter você tem que ter um respaldado. advogado que Tem te que faça ter. Você assessoria. tem que ter uma administradora te apoiando, você tem que ter um advogado te apoiando, porque às vezes, porque o síndico, nem sempre o síndico é um profissional assim, é um advogado que é um síndico, ou é uma pessoa conhecedora das leis que é um síndico. Às vezes é uma pessoa, uma dona de casa, é um dentista, é uma pessoa que assim não tem, A né, profissão dela que não a tem profissão nada. dela não tem nada a ver, ela está síndica, né? A Uhum. profissão dela não é ser síndico, né? Então, assim, ela tem que ter um respaldo legal para gerir essas situações. Eu vejo lá pelo Secov, assessoria jurídica do Secov, via de regra, você Sim, tem gente que vai procurar o Secov por causa disso. com E certeza. muito disso. Por várias situações, né? Nós tivemos situações em condomínio de agressão entre condôminos, né? Então você está numa assembleia e os condôminos se agredindo Sério. ali. Sim, sim, Na eu frente de tive todos os na outros. frente de todos os condôminos. Então, assim, e aí você faz o quê? Quem que vai, né? Tem que Como apartar, que tem que você vai segurar. apartar uma situação dessa, né? Outra coisa importante que eu estava comentando, né? Porque a assembleia de condomínio eu vejo pelo meu prédio e às vezes eu me culpo por isso que eu mudei um pouco esse comportamento. Sim, A gente às vezes reclama das decisões, mas não participa da discussão. é, Né? E várias vezes eu ouvi alguns moradores do meu prédio falar assim, tá, como é que eu posso reclamar se eu não fui lá sim, defender minha postura, minha ideia? Eu não fui ouvir os outros para ver por que eles querem uma coisa diferente da minha. sim. E a gente sabe que é que nem pai chamado na escola, sempre vai a minoria, e os mesmos de sempre. A Assembleia encontra sempre os mesmos de Sempre os sempre, mesmos. que acabam mandando no condomínio, porque ninguém mais vai. É. Como é que a gente faz para o morador participar mais? Como é que a gente poderia mostrar para o morador que ele tem que participar? Que isso significa algo importante para o condomínio. Até para ele depois não se Olha, sentir se alguém submetido a souber, uma se vontade. alguém souber, me fala, porque até hoje eu não descobri Sério, também. não tem como. Não tem, porque assim, a gente faz de tudo, a gente manda convocação, assim, faz com que chegue para ele. A gente, hoje em dia, com a tecnologia, ainda falo da tecnologia, quando você manda uma convocação de assembleia, você sabe que a pessoa leu, você tem a resposta ali que foi lido pela pessoa. Então, quer dizer, ela tem conhecimento da assembleia. Então, assim, se não participa, o que que a gente vai fazer? E assim, isso é até muito crítico, porque tem muitos condomínios não, tem muitas situações que a gente tem quórum, necessita de quórum para aprovar algumas situações dentro do A condomínio. mudança de diretoria tem isso, a mudança Não, não, a não é do eleição de síndico, síndico não precisa não de precisa. quórum, mas assim, uma mudança de fachada, uma reforma no condomínio, né, que assim, quando você vai trocar a cor do seu Prestação condomínio. de contas, quando o síndico vai fazer a prestação de contas, tem que ter um quórum? Não, Não, não. não. Você presta contas na Assembleia de Eleição, né? Uhum. E Ah, tem, tá. tem Então, duas situações que você presta como contas. você falou, de um em um ano ou de dois em dois anos, dependendo Quando do o regime. síndico é eleito a cada 2 anos, anualmente ele tem que prestar contas, isso é obrigatório. Mesmo que ele é eleito a cada 2 anos, uma A vez cada por ano ele ano, tem que prestar ele tem que conta. prestar contas. E não precisa de quórum. Quem está na Assembleia, né, Uhum. já está ali, já aprova ou não essa prestação de contas. Só que, além disso, tem o Conselho Fiscal também, né? Esse Conselho Fiscal, mensalmente, ele recebe a documentação do condomínio para verificar. Porque quando você elege um síndico, a maioria dos condomínios, hoje a lei mudou um pouquinho, porque não obriga que tenha uma administração síndico, subsíndico e conselho, né? Então, diz assim, poderá ter um conselho, nem fala do subsíndico. Uhum. Mas a maioria dos condomínios, ele tem o regimento interno que diz, regido pelo síndico, subsíndico e conselho. Uhum. Esse conselho, a principal função do conselho no condomínio é olhar o financeiro do condomínio, né? Ou seja, Então, você tem alguns momentos em que todo mundo tem que estar atento, porque tem é que algo estar importante atento, para o. com certeza.
com certeza, porque assim, se você deixa, aí você fala assim, eu não olhei meu condomínio, o síndico desviou dinheiro. Poxa vida, mas cadê o seu conselho que não estava ali, né, Você não atuante? foi lá ver isso. E também, ainda falo da tecnologia que tá, assim, ajuda muito Hum. o síndico também. Você tem como disponibilizar isso de forma online para o condomínio. Ele tem um aplicativo, ele recebe mensalmente o balancete do condomínio. Então, assim, se ele não Dá para olha você ter uma transparência total. total, hoje em dia não dá para o síndico, assim, é muito difícil, só se, assim, é muito raro, assim, um síndico conseguir desviar um valor, é, ele tem que fazer alguma coisa muito bem feita para ele conseguir desviar o financeiro do condomínio. Pergunta, a gestão Porque ser financeira. tão aberto hoje para todos os condôminos, sabe? Então, assim, Uhum. você ter esse acesso à documentação de condomínio, isso é muito simples. Usando a gestão financeira de um condomínio, nem pensando na inadimplência, pensando no pagamento normal, é difícil. Tem condomínios hoje que têm a dificuldade de gerir necessidades diante dos recursos, que às vezes são meio escassos. Tem, porque assim, você aprova uma previsão orçamentária mensal, né? Mensal não, anual. Então, Uhum. quando você faz a prestação de contas, a eleição, quando você faz a eleição do síndico, você tem três situações. Você vai eleger o síndico e a administração, você vai prestar contas e você vai aprovar a previsão orçamentária do ano seguinte ou a cada 2 anos, Ou né? seja, aquele é um Então, governo ali você já municipal, tem um sai, você já orçamento. tem um orçamento para aquela gestão. Né? Então, assim, se o condomínio, se você fez mal feito Essa conta. essa conta, você vai ter consequências depois com isso. Né? Então, assim, só que tem situações no condomínio, um condomínio mais antigo tem uma manutenção maior, né? Então, de repente, estoura uma bomba d'água, você tem que trocar, é uma despesa a mais para o condomínio. Assim, tem situações que acontecem no condomínio que você não está esperando, né? Uma quebra de um portão, motor que queimou, deu um pico de energia e danificou o sistema de segurança do condomínio. Então, tudo isso são despesas que você não tá esperando, né? Não está na sua previsão orçamentária. Então, assim, o síndico tem que ter muito cuidado nesse sentido, assim, de saber lidar com esse financeiro, porque você também não pode jogar uma despesa para o condômino, assim, do nada, né? Ó, esse mês eu vou lançar lá Hum. R$ 100.000 para o condômino, ele Por pague. quê? Né? Por quê? Tudo tem que ser documentado, Decidido. decidido numa assembleia, assim, não é o que o síndico quer fazer que vai acontecer também. Ou seja, no final Então, das contas, um condomínio às vezes é administrado por poucos por ausência voluntária da maioria. da maioria. Porque as pessoas falam assim, nossa, mas a Assembleia tinha 2, 3 condôminos. Mas quem que está errado? São os próprios moradores, são os próprios condôminos, né? Porque todos são convocados, né? É obrigação do síndico convocar todos os condôminos. Ele não pode convocar dois. Se o condomínio tem 50 condôminos, apartamentos, ele tem Uhum. que convocar os 50 condôminos. Uma coisa que eu Né? vou te perguntar, a gente conversou e eu queria puxar esse assunto, porque via de regra, dentro de um condomínio, é uma micro-sociedade, né? O que acontece às vezes na cidade, dentro de um condomínio também acontece. E a gente sabe, às vezes, da violência contra a mulher que existe no ambiente social. Sim, E calculo que você, gestando condomínios há mais de 30 anos, tem inúmeros exemplos do que isso acontece. sim. Funcionárias de condomínio, as mulheres que moram, né, no condomínio, às vezes nem diretamente com o parceiro, às vezes com o É. vizinho que trata. Você como As próprias síndica, você falou, síndicas. você como síndica viveu já isso, né? Já, já. A gente tem muita situação assim, porque como a gente lida muito, eu não quero generalizar que são as pessoas, né? A gente lida muito com prestadores de serviços homens, né? Porque você tem assim, você tem poucas mulheres assim que fazem um serviço assim de eletricista, de encanador, né? De uma parte Uhum. hidráulica, de consertar um telhado. Geralmente são homens que fazem esse trabalho. Então, assim, às vezes a gente passa algumas situações por ser mulher. De repente a pessoa foi arrumar o telhado e o telhado não ficou bom. A mulher vai cobrar, a síndica vai Claro. cobrar, claro, né? Ela Ela tá contratou, ela quer o serviço sem bem dúvida. feito, sem Ela é o dúvida cliente, nenhuma. né? E a gente passa por situações assim, é uma mulher, né? Não tem que ficar dando satisfações para ela. Olha, quem é ela para saber o que eu fiz, se está errado, se está certo. Acontece bastante. Infelizmente, ainda acontece bastante. Você falou que E em com algumas situações você tem que às vezes levar alguém, um homem, para poder. Sim, Que acontece. é triste, não É, deveria acontecer. acontece. Principalmente quando você faz obras no condomínio. Acontece. Então, assim, que não foi muito bem Uhum. executada, né? E aí você vai Então, reclamar com todo direito porque teu assim, e você você. faz um contrato, né, o contrato tem que ser executado de acordo com o que você fez, se você acordou, né? Se aquilo não acontece, você tem que cobrar. Então, infelizmente, eu já tive que chamar um homem para me acompanhar para resolver uma situação interna. Aí eu queria falar um pouco de qualificação, que a gente falou lá antes da nossa conversa. A gente sabe que você mesmo colocou agora há pouco, né? Ser Sim. síndico, às vezes, é uma escolha de pessoas que
não tem isso como profissão. Nem todo mundo é Às vezes ele advogado, é por mais que tenha imposto, né? advogado. Chega na Assembleia, ele é É imposto. isso. Dizem que não é quem dá um passo para frente, é Sim, porque todo mundo se dá um alguém passo para olhou. trás e você fica, né? Exato. Nem todo mundo tem preparo para isso, né? Mesmo que seja, por exemplo, um advogado ou formado em administração, por mais que entenda de direito, Uhum. entenda de gestão, não é. Né? Hoje existe, né? A gente vê isso lá no Secop, por exemplo, a gente tem essa preocupação de preparar as pessoas. Hoje o síndico pode se qualificar, ele Com pode se transformar num certeza. bom síndico. Com certeza. O Secov é o que você citou, né? O Secov tem vários cursos para síndicos, assim, constantemente, semanalmente, né? A gente está com uma gestão agora que, assim, a gente está tendo muito engajamento dos síndicos dentro do Secov, Uhum. justamente para apresentar essa preparação para o síndico. Nós temos vários cursos de síndicos profissionais, a gente tem as leis, né? Se você fizer a leitura da lei de condomínio, você vai entender muito de condomínio, você vai conseguir gerir o condomínio, mas você tem que ter instrução, né? O síndico, eu digo assim, por que que eu sou síndica há tantos anos? Porque eu amo ser síndica, né? Porque assim, se eu não gostasse, eu já teria deixado, E é legal quando né? você fala que eu amo ser síndico, o teu olho brilha. Você viu que É, coisa interessante. eu gosto mesmo. Porque é uma área em que você. O que mais te dá prazer nisso? Né? Porque toda vez que a gente trabalha numa área, Servir as servir as pessoas, pessoas. servir as pessoas, porque assim, eu sou uma, eu sirvo, né? Eu sirvo os funcionários dos condomínios, eu sirvo os condôminos, eu sirvo os Então, quando a prestadores de tua gestão é serviços. reeleita, você deve ter uma avaliação positiva e falar assim: eu acho que eu estou fazendo a coisa certa. Ai, olha, eu digo assim, a gente sempre tem aquela pedrinha no sapato, né? A gente nunca está cem por Não, mas cento, ninguém né? agrada todo mundo Ninguém 100%. agrada todo mundo, né? Mas assim, eu não posso reclamar assim, eu acho que eu agrado. Você faz A bem o teu trabalho. maioria eu faço A por. maioria aprovaria A você. maioria aprovaria. Eu faço por merecer, né? Assim, é o que eu falei, eu gosto do que eu faço, né? Eu não faço pelo financeiro, eu não faço por, eu tenho. É bom ser síndico, mandar nas pessoas, não é por isso, eu faço porque eu gosto do que eu faço, porque assim, eu gosto de estar ali, de olhar o condomínio, então, olha, tem uma reforma, tá bem feita, ou tem uma limpeza para fazer, olha como tá limpo o condomínio, ou tá cheiroso, né? Aqui Então, eu entrevisto pessoas do setor condominial, como é o seu caso, eu entrevisto pessoas do setor imobiliário. Uma coisa que eu percebi é que existe uma união muito clara entre os dois setores. E eu já ouvi isso de síndicos, já ouvi isso de pessoas do setor condominial. A valorização de um imóvel passa pelo condomínio. com certeza. O bom valor de um imóvel passa, claro, pela infraestrutura do prédio, que muitas vezes é decisão de Mas pela assembleia, gestão, mas pelas pessoas e as condições de habitação que a pessoa encontra, a maneira como a pessoa convive com os outros. com Ou seja, certeza. o bom síndico, de certa maneira, ele é um gestor de um patrimônio que pode se valorizar dependendo da administração Com dele. certeza. Porque o síndico, assim, ele tem que se entregar, né? Quando ele aceitou, ou ele foi imposto, ou Hum, ele, né, assim, é. ele tá ali no cargo, né? Porque eu digo assim, o síndico não é, ele está, né? Ele está no cargo, ele tem que fazer, né? Ele tem que se desdobrar para que valorizar o condomínio, para que tenha transparência, para que as pessoas gostem de estar ali, para que assim os funcionários gostem. Hoje, só Hum. trazendo um gancho assim, eu tive que chamar a atenção de um funcionário e ele me mandou um áudio. Ele falou, Rosana, eu vou te mandar um áudio. Ele falou assim, porque você até brigando, você é educada. Né? Então, é muito legal isso. É muito bom, né, assim, você ouvir isso, né? Então, assim, você faz alguma coisa no condomínio, fez uma obra, uma obra bem pequena Hum. ali que os condomínios não estavam esperando, né? E é tão gostoso quando a pessoa fala assim, nossa, Rosana, olha, obrigada por estar cuidando, por ter esse cuidado pelo nosso condomínio, né? Porque você não está aqui, não é condômina, e você tem toda essa atenção com o nosso condomínio. Então, Como assim, se fosse alguém que como estivesse se ali. fosse alguém, assim, como se eu não estou valorizando para mim, estou valorizando para quem mora no condomínio. Então, isso é muito prazeroso para mim, assim. Eu acho é por isso que eu gosto. É o que eu digo, assim, de servir e das pessoas, assim, das pessoas se sentirem satisfeitas, né, de Uma estar coisa que eu ali. já vi uma vez participando do Conecta Síndico, eu achei isso muito legal, como o síndico aprende com o síndico, né? Bastante. Bastante. É, A gente tem alguns grupos, né, de isso, que síndicos, deve ser né? uma coisa. Então, Você está no Secop na direção dos condomínios, sim. deve ser um barato conversar É, entre si os é. síndicos, né? Às vezes acontece. Ontem eu fui numa assembleia, a síndica falava assim: Nossa, eu tenho um babado para te contar. O síndico deve ter um monte de história, né? Ela a gente ouve muita coisa, a gente vê muita coisa, né? Claro que o síndico, assim, ele vê, mas ele não enxerga, né? Aí, antes da Então, gente terminar, eu estou indo para o lado para a parte final, eu tenho até que cuidar para não estourar o tempo. A população dos condomínios estão mudando. Você que está há mais de 30 anos nisso sabe. Eu acho que quando você começou, bastante.
o perfil dos moradores de condomínio era um. Sim. Hoje o perfil dos moradores dos condomínios, claro, né? Não estamos aqui generalizando, também mudou. Uma das características mais importantes é o envelhecimento da população. A população dos condomínios está envelhecendo. A população do país, de uma forma Sim. geral. Isso impacta diretamente nos espaços comuns, né? Por exemplo, na acessibilidade Você tem que dentro de preparar, condomínios. né, o espaço. Isso é uma questão que todos os condomínios estão preparados. Como é que você, nesses 30 anos, avalia o preparo que os síndicos e os condomínios têm, e os moradores, é claro, têm, Sim. de lidar com o envelhecimento da população, né? Eu acho que ainda falta muito, né? Assim, falta muito acessibilidade, falta muito o cuidado com as pessoas de mais idade. Mas eu acho assim, às vezes a gente pensa assim, nossa, um condomínio com mais idade, as pessoas são mais assim, mais difíceis de lidar. Eu vejo que não. Eu vejo até na tecnologia, os mais antigos, eles se adaptam muito bem também à tecnologia, né? Então, Hum. assim, é o que eu falo da facilidade de um aplicativo. Você tem um aplicativo que se você abre a porta do condomínio não estando no condomínio, né? E as pessoas de mais idade, você pensa assim, nossa, ele não vai se adaptar a Vai ter isso de jeito dificuldade. nenhum. Imagina, a gente tem várias pessoas que falam assim, nossa, portaria remota, né? Que hoje a gente está com muitos condomínios com portaria remota. As pessoas de mais idade se adaptaram tão bem com a portaria remota, no sentido assim de usar o aplicativo, de estar no celular, de ver uma câmera, de acessar uma câmera. Às vezes ela vai falar assim, eu quero sair, eu vou ver se tem alguma coisa lá fora, se eu posso entrar, se eu tô segura, não tô. Então, eu acho assim, as pessoas, elas se adaptam muito bem, assim, ao condomínio, a morar em condomínio, né, as pessoas de mais idade. Eu gosto bastante, assim, desse, dos 60 a mais, eu não sei se 60 a mais Aham. hoje é o considerado idoso, porque, assim, a gente vê pessoas de 60 a mais que são melhores do que nós, né? Então, assim, mais ativos do que a gente, né? Mas eu acho que eles correm atrás também, eles não querem ficar para trás, né? A gente vê os vovôs aí, né? Eles falam assim, ó, se você não consegue arrumar ou baixar o seu aplicativo, pede pro seu Os neto. vizinhos ajudam, Rosana? Ajudam. Os moradores, os grupos assim, muitas pessoas têm a aversão a grupo de moradores, mas eu acho que ajuda demais o grupo de Nesse caso, moradores, né? pessoas da terceira idade. Ajudam demais, No meu prédio tem né? várias pessoas, eu vejo assim que Sim, alguns abraçaram a causa e sim. convivem, saem juntos, vão visitar, Ou conversam. visitam, eu tenho um Tá muito. condomínio que uma senhora mora sozinha, ela tem 80 anos. Sempre alguém vai Sim. no apartamento para ver como ela está. Né, passa, dá um oi, manda um recadinho, ó, como a senhora tá? Tá tudo bem? Precisa de alguma coisa, né? Então, assim, as pessoas são bem solistas, né? Eu vejo, assim, é o que você falou, o Brasil tá envelhecendo, né? E eu acho que a gente tem que comprar essa situação, assim, do envelhecimento e lidar com essa situação de uma forma clara, de uma forma tranquila também, sem ser pesado, E né? viver num lugar que E as vi- pessoas te aceitem e convivem com você, sim, apesar da tua terceira idade, apesar do teu sim, eu envelhecimento. acho que isso não limita nada a pessoa, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que. As pessoas correm atrás hoje, né? A vovó não tá mais em casa lá fazendo crochê ou sentadinha ali Ela tá assistindo levando a vida televisão. dela. Ela tá fazendo pilates, ela tá ativa, ela tá Ela sai ajudando com em as alguma amigas dela, coisa, tá ela fazendo amizade. sai, ela tem amigas as Exato. Luluzinhas, né? Minha hora. Os homens também, né? Tem assim os seus amigos que vão em Sim. condomínio. Eu tenho um condomínio que tem uma pessoa de terceira idade que toda quarta-feira ele reúne os amigos dele e fazem um churrasquinho, uma confraternizaçãozinha no condomínio. Reserva o salão de festas e faz a E os condomínios confraternização. têm que estar preparados para isso, né? E é uma Sim, é convivência uma que daqui para frente só tendência. tende a crescer. Uma tendência. Rosana, uma delícia conversar com você, mas nosso tempo acabou dando, mas Que agradeço pena, demais. também Não, muito legal. gostei. Muito bom. É um barato aprender com uma pessoa que nem você o que é administrar e gestar um condomínio. Muito obrigado pela tua presença no Imagina. Secovcast. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. O Secov também está sempre à disposição. Quando precisarem de alguma coisa, a gente está aqui para. Não sei tudo, 32 anos de profissão, é um tempinho bom, mas também a gente todos os dias aprende alguma coisa, né? Ó, se você ainda não sabe tudo, você está perto de saber, pelo menos, ou está bem mais na frente do que a Olha, eu posso gente. não saber tudo, mas eu tenho um lugarzinho reservado no céu. Acho que todos os síndicos dessa Todos os forma. síndicos têm. Eu conversei com a Rosana Castilho, ela é diretora do Secob, do setor de condomínio. E quero fechar aqui falando uma coisa importante. Mais do que gestar a edificação, é gestar as pessoas. O condomínio é um desafio, onde o consenso absoluto não existe, mas saber gestar conflitos é a maior obra de síndicos. E síndicos preparados sabem fazer isso bem, em benefício das pessoas e dos lugares onde elas vivem. Então, nosso próximo encontro.